Olá, amados, graça e paz, aqui irmão Fábio Gomes, em mais um dia nos sustém, aquele do qual nós depositamos a confiança, aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona, dia após dia, a vivermos em conformidade com a sua perfeita e agradável vontade. Plano sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum daqueles que seguem aquele que é a primícia de Deus. A primícia de Deus, o primogênito de toda a criação, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, aonde através dele tudo se formou. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. O primogênito de toda a criação e da ressurreição, ele é aquele que experimentou a perfeita e agradável vontade de Deus, enfrentou o último inimigo e não foi capaz de decompor o seu corpo. O Verbo que se fez carne, e o Verbo era Deus e estava com Deus, aquele que habitou entre nós, fez grandiosos feitos impossíveis de enumerar a todos. Aquele mesmo do qual Nicodemos, um doutor da lei, tendo um encontro para com ele, disse: sei que Deus é contigo, ninguém pode fazer estas coisas se Deus não for para com ele. Mas o que me é necessário para herdar o reino dos céus? E Jesus disse: na verdade é necessário nascer de novo. E ele dizia: como pode eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe novamente? E Jesus já dizia que aquele que é carnal, não se compreende aquilo que é espiritual, mas aquele que é espiritual compreende. Jesus estava falando de um novo nascimento, aonde a palavra é uma água que flui do interior para fora. Ele retira toda a dureza do coração de pedra embrutecido aos anos pelo pecado, aonde era como uma cisterna rachada que não retém a palavra, a água. Esta água, esta palavra que do interior para fora santifica, aonde há transformação. E assim também dizia em derramar do seu espírito. A promessa em transformar o coração de pedra num coração de carne e derramar do seu espírito que comunica ao pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, porque ninguém por si pode cumprir, mas sim através daquele que é a primícia de toda a criação e ressurreição, o unigênito do Pai, e nele nós somos feitos filhos por adoção, através do irmão e amigo na diversidade. Na verdade, o irmão do qual não há nenhum dos míseros dos cacos espalhados ao chão que possa contender para com ele, assim como não há ninguém mais velho e experimentado, e como nos chama como novo, porque ele está sempre a nos renovar do interior para fora, aquele que sempre não há nenhuma adversidade, tanto nesta vida, que venha, que seu Espírito não possa nos direcionar e nos livrar de toda tentação, assim como nos conduzir em retidão, os caminhos, ele sendo a retidão, a integridade, a sinceridade, o temor, que é o princípio da sabedoria, e sempre desviando do mal, uma vez que ele é a própria benevolência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes sujeitai ao Senhor e resisti o maligno, e ele fugirá de vós, porque não há tentação que sobrevenha da carne,
aonde ele já venceu por nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Não há ninguém que possa nos desvanecer, uma vez que não permitimos embrutecer o coração novamente, mas antes daqueles que seguem maleáveis, dia após dia, sendo aperfeiçoados para aquele que nos chamou para uma boa obra excelente, aonde não nos justificamos a si mesmos, mas falamos pelo seu Espírito que nos conhece, fugindo de toda vanglória, porque a vanglória é maligna. Ele nos ensina como fugir da vanglória. O servo inútil não herdará o reino dos céus, mas fazei em oculto, para que o Senhor, que está no alto dos céus, tudo contempla e executa. Assim tem aqueles que fazem por interesse, como aqueles que recebem de forma voluntária e fazem de forma voluntária. Não agradais os meros mortais, mas antes os exortai e confrontai as vossas mentiras, assim como perseverai, e depois de haveres feito tudo, considerai inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória. Por isso, ele não divide da sua glória com os meros mortais, mas é um coração contrito e arrependido. Ele não despreza e faz morada em nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e dele é a honra, a glória para hoje e todo sempre. Dele é o reino, o poder, as riquezas, tudo é dele, pois o Deus Altíssimo sujeitou tudo por escabelo dos seus pés, do qual Deus Altíssimo é a sua cabeça, maior do que ele, porque daquele grande dia somente o Pai sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas o Filho é a plenitude de Deus e nos revela a perfeita e agradável vontade do Senhor. E assim perseverai em mais um dia, fazendo não a própria vontade, mas a vontade daquele que é fiel e verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.